em Hebreus capítulo 10, do versículo 35 em diante. E abençoando em nome de Jesus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Visitando as igrejas é bom. Já marquei aí mais, se Deus vai abençoar. Agora vamos aqui, 10, 35. 35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Eu tenho insistido com vocês, a confiança é fruto da comunhão. Ela não é fruto do acaso, é fruto da sua intimidade com Deus, da sua vida no altar, da sua vida de oração, a sua vida de prática da palavra. Isso traz uma confiança no seu coração. Entenda bem, é muito importante. A comunhão, ela traz confiança. A comunhão, ela traz segurança. Aí você sente a segurança como? Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. Você começa a notar que você enfrenta as adversidades sem se abalar. Você enfrenta as adversidades sem perder a paz. Porque no mundo tereis aflições. Davi diz que muitas são as aflições do justo. Então, se você não buscar essa confiança que vem, que é fruto da comunhão, você vai se abalar constantemente, porque as aflições vão aparecer, aí o seu emocional é prejudicado, a sua saúde é prejudicada e a sua comunhão com Deus é prejudicada. Então, é importante buscar essa confiança na comunhão. Diz 36, porque necessitais de paciência. Paciência é a capacidade de esperar. Nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão inquieto, nós acabamos também entrando na mesma. E não temos paciência. Falamos sem conhecimento de causa. Passamos à frente informações que nem sabemos se são verdadeiras ou não. É a inquietação da nossa alma. Nós não somos pacientes. Não, calma. A Bíblia diz: não seja precipitado em dizer que a tua boca é santo. Provérbios 20, 25. Então não seja precipitado. A inquietação leva a isso. A paciência é necessária. Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, seja ela qual for. Pessoalmente no nosso caso hoje, que é a promessa da salvação da família. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então tenha paciência. Ninguém vai se perder. Você não crê na promessa? Vai. Nós sempre citamos aqui o filme, né? Deus não está morto. O primeiro, que o homem, a mulher, uma senhora cristã fervorosa, estava com câncer, e ela viu que ia partir. E ela deixou uma carta para o filho: filho, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Continue com Jesus, ame Jesus, mamãe estará muito melhor. Mas ele não entendeu isso. Se revoltou e criou dentro dele, vamos dizer assim, a condição de ateu. Não, eu sou ateu, mas não era, né? Era essa bronca que ele tinha. E tanto que ele foi, cresceu, se formou, se tornou professor de filosofia. Ontem já conhece o filme. Ele chegava na sala, primeira aula: pessoal, tem uma folha na carteira de vocês, todos escreveram: Deus está morto. Um dia ele enfrentou um rapaz que eu não posso escrever o que eu não acredito, meu Deus está vivo. Então você vai provar. E entrou naquele debate teológico, se prepararam os dois, e ele simplesmente, o rapaz um dia foi, vamos dizer, com sabedoria, falou: professor, por que o senhor tem? O senhor quer reprovar a Deus ou a mim? Não é a Deus que o senhor quer reprovar? Porque o senhor odeia tanto a Deus. Então ele se descontrolou e disse: odeio mesmo. Ele tirou o que eu mais amava. Ele olhou e disse: mas como o senhor pode odiar quem não existe? Se Deus não existe, como é que o senhor vai odiar o que não existe? Então desmoronou. E esse aí nós conhecemos o filme, lá no enredo, a esposa dele acabou também indo para Cristo, e ele então viu que a esposa dele estava num show gospel, e ele foi seguir para aquele lugar onde ele foi atropelado. Estava um dia chuvoso, mas só que passavam dois homens de Deus, um pastor e um outro homem de Deus, que na hora levaram ele a Cristo ali. E ele foi simplesmente, né? Naquela, eu não posso morrer, porque eu não estou salvo. Então aceite a salvação. Agora ele aceitou a salvação e foi embora. Quer dizer, a oração da mãe, a mãe não estava mais aqui, mas a oração dela se cumpriu. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E ele foi salvo. Um dia disso eu tive um testemunho, entenda, de um rapaz, que eu contei para vocês que ele viveu na vida do crime, entende? Ele viveu, aí ele foi preso, se envolveu com coisa errada, ele foi preso. Quando ele saiu, ele não queria essa vida errada. Mas ele foi numa igreja um dia, mas não se firmou muito na igreja não. Até que ele deu um ataque cardíaco. E quando ele estava lá, chegando à morte para ele, o que passa? Uma senhorinha crente, que vai, ajoelha, ora com ele, acabou da oração e ele morre.
O amor de Deus é muito grande, pessoal. Deus faz de tudo para salvar, quer dizer, segura a pessoa até o final. Então nós temos que ter paciência, porque aí diz o 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, virá, meu irmão. Pode ter certeza que vai se cumprir a palavra de Deus, e a nossa salvação virá. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos recuar. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção que nós recebemos quando ouvimos a palavra do Senhor. Vamos para Lucas, a história tão conhecida de Zacarias e Isabel. Mas como diz o missionário, não é história que nós queremos a revelação no texto bíblico. Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Difícil, né? Uma pessoa viver irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas assim era Zacarias e assim era Isabel. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aí nós já explicamos que quantas pessoas estão assim, são pessoas verdadeiramente de Deus, que andam na presença de Deus, mas está faltando algo para eles. No caso deles era o filho. Para muita gente é a saúde. A pessoa é muito de Deus, mas é hipertenso. É muito de Deus, mas é diabético, né? É muito de Deus, mas financeiramente ele não vai à frente. É muito de Deus, mas alguma área da vida dele, entenda bem, ele não é bem sucedido. E nós podemos, sem querer, espiritualizar a palavra, porque a palavra já é espírito e vida, entenda, falar quantas pessoas estão vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas os filhos não se converteram ainda. Os filhos não nasceram de novo. Os filhos ainda não entraram no novo nascimento. Imagine, o pregador, quantas vezes uma pessoa chega para o pregador e diz: pregador, ora pelo meu filho que ele bebe e se embriaga. E o pregador vai responder: o meu também. Não, nós não pregamos a nossa vida, lutamos para viver o que pregamos, entende? Mas isso tem. E o Zacarias era um sacerdote, e diz aqui: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Que tremenda mensagem aqui para nós. Apesar de tudo, ele não abandonou a casa de Deus. Lembra do Hebreus? O justo era da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer. Ele não recua, não. Mesmo faltando algo, ele não recuou, continuou no altar. Quantas pessoas abandonam a casa de Deus? É porque eu não fui curado, é porque eu não recebi prosperidade, porque, desculpe, você ainda não tem o mais importante, a alegria da salvação. Quando nós temos a alegria da salvação, nada nos separa do amor de Deus. Eu falei durante o dia que quando você tem o principal, qualquer outra bênção é acessório. O principal é a salvação. A salvação é uma coisa tão séria que traz alegria ao nosso coração. Que quando Davi, ele errou, que ele pecou, veja o que ele fala, depois eu volto aqui. No Salmo 51, versículos 11 e 12. Salmo 51, versículos 11 e 12. Não me lances fora da tua presença, ele não queria sair da presença de Deus, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vocês já ouviram bastante. O quê? Que Davi não pediu o trono de Israel, não pediu a coroa. Deus, não tires o reino de mim, não tires o trono de Israel de mim. Não, ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fez o que Jesus falou no Novo Testamento em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi não queria perder o reino de Deus, ele não queria perder comunhão com Deus. Veja o Saul não queria perder o reino de Israel. Às vezes a pessoa não quer perder um casamento e vive com uma mentira. Às vezes não quer perder uma amizade, às vezes não quer perder o ministério, não quer perder um posto, não quer perder alguma coisa, e vai acabar perdendo, porque a Bíblia diz que até o que tem vai ser tirado. Então, a pessoa tem que confiar na misericórdia de Deus, e ele fala algo que me chamou muita atenção, sempre me chamou: torna a dar-me o quê?
a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário que é disposto a obedecer. Davi não queria de volta o que ele tinha perdido, a alegria da salvação. Essa alegria, entenda que Zacarias tinha. Essa alegria que nós temos que ter, ela que vai contagiar a nossa família, ela que vai atrair a nossa família, a alegria da salvação, a alegria de saber que um dia você vai morar num lugar lindo, chamado paraíso, chamado de céu, entenda, de Nova Jerusalém, que João viu como ruas de ouro. Quer dizer, a hora que você pensar nisso, mas nós andamos muito ligados aqui, não conseguimos pensar nas coisas celestiais, não conseguimos entender o que tem para nós, e por isso nos aborrecemos com tantas coisas, e tantas coisas nos separam do amor de Deus. O Zacarias não, ele estava buscando algo que ainda não tinha, nós já temos o reino, ele estava buscando, entenda, ele depois seria pai daquele que ia preparar o caminho do Senhor, ele seria tio daquele que seria o Salvador. Mas voltando aqui na mensagem, então Davi tinha essa alegria e não queria perder. Zacarias não perdeu, mesmo faltando o filho, e nós vamos ver que ele pediu para Deus, mas ele não perdeu a alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação, não deixe a congregação como é o costume de alguns. Ele continuou no altar, vamos voltar no Zacarias, ele continuou no altar, apesar de faltar o que ele tinha pedido para Deus, ele não abandonou, não se rebelou contra o Senhor. E diz mais ainda, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso, que é a maneira de louvar a Deus. Imagine quantos pedidos de oração ele levava ao Senhor, quantos pedidos de oração ele recebia, e talvez quantas pessoas pedindo, Zacarias, ora pela minha mulher que era estéril. É o sacerdote, é o sacrificador, entenda, ele não pode chegar, não, imagina assim, olha para mim, ele liga para mim e diz, pastor Jaime, ora pela minha perna, que eu estou puxando, hoje eu estou até mancando, tanta dor. Aí claro, vou orar, acabei de orar, e sai, você encontra comigo na rua, olha como é que eu estou. Ué, pastor Jaime, você orou por mim, você está igual a mim, mas eu já orei, amigo. Eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está operando, mas não saí do altar, continuei na presença de Deus. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Eu repito, Zacarias estava no lugar certo, na hora certa. Não querendo exaltação, mas a Bíblia chama o pastor de anjo da igreja. E quantas vezes o anjo da igreja tinha um recado, era a sua reunião, você teria que estar naquela reunião, mas alguma coisa atraiu você. Alguma coisa tirou você daquela reunião, você não vigiou e não estava no lugar onde o anjo do Senhor, o anjo da igreja, que no caso é o pastor da igreja, tinha um recado de Deus para você, tinha uma palavra inspirada, tinha uma palavra ungida. Por isso que nós temos que ter o compromisso com Deus, aquela reunião que Deus vai falar ao nosso coração, devemos até pedir a Deus, até orar, não, entenda bem, querendo exaltação, a orar pelo pastor. Deus, coloque a palavra na boca do pastor, a palavra que eu preciso de ouvir. Deus, ele é o anjo da igreja, então coloque, eu preciso, e o trouxe. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele tinha orado, ele tinha pedido para Deus, Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero ser pai. Não sei se ele citou Rebeca, se citou Ana, Sara. Deus, essas mulheres eram estéreis, mas o Senhor deu a maternidade para elas. Dá para Isabel também, mas não, parece que não veio. Mas lembra do que falou Hebreus 10, 37, o que há de vir? Virá. Não sai do altar, continue no altar, continue na casa de Deus, continue na presença de Deus. E se não vier, o que disse o Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Continue se alegrando na salvação, na vida eterna. Repito, porque o principal você já tem, os outros são acessórios, que seja cura, seja prosperidade, o que for, tudo é acessório. Você tendo o principal, que é a salvação, você se alegra. Nós até temos que ver se temos, porque o Pedro, ele falou para aquele homem, que eu tenho, isso eu te dou, lá em Atos 3, 6. Se temos salvação, temos que dar salvação. A alegria da salvação, eu falava com o Senhor hoje, em particular, eu falei, Jesus, nós temos que conhecer isso, falar mais disso. Aí lembrei dos hinos, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Puxa, é bonito, né? As canções antigas, que nos levam a esse momento, né? Jerusalém, 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 que é a nova Jerusalém.
Tem que pegar essa alegria da salvação, porque isso é que vai atrair a nossa família, vai contagiar a nossa família. Mas tem mais, ele diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre não alegra só o nosso coração, o milagre alegra o coração de muitos. Estou falando aqui, repetindo o testemunho da menina, entenda, Miquela, lá do Peru, a menina de 11 anos de idade, que brincando com as suas amiguinhas, numa escola de Kung Fu, foi brincar de basquete, vê que mistura, escola de Kung Fu, mas foi brincar de basquete, bateu a cabeça, fraturou o crânio. O médico chamou a mãe, a responsável, temos que operar, tem que assinar aqui um termo, porque senão ela pode ficar com dificuldade no movimento e na fala, lá vamos operar, ela não voltou da cirurgia. E aí o médico, depois reuniu a família, trouxe para a mãe o cabelo que tinha cortado a menina, trouxe o tênis dela, trouxe a calça e trouxe, não lembro mais o que agora, e disse assim: mãe, nós temos que desligar o aparelho. Já 3 vezes, já tentamos, 2 vezes, eu já fiz o protocolo de ressuscitação. Ela não aguenta a terceira, vamos desligar o aparelho. Que desespero, 11 anos de idade. A irmã dela, mais velha, falou: mãe, vamos chamar o pastor Leão é o nosso pastor lá em Lima, no Peru. E ela foi, e ela pediu: pastor, claro que eu vou. Na pandemia ele foi lá, fez oração, mas ele foi tomado por uma presença de Deus, não? Porque às vezes você fala algo só para otimismo, né? Para levantar a autoestima da pessoa. Não, ele falou com fé: ô mãe, a menina vai acordar essa noite. 3 horas da madrugada a menina acordou, foi um alvoroço no hospital, correria para lá, correria para cá, e não sei mais o que, todos os médicos chegavam de manhã, todo mundo ia ver a menina que levantou, que acordou do coma, que estava desenganada, e tudo bem, dia depois não tinham mais como segurar, deram alta para a menina. Então, a mãe falou: mãe, tem o vídeo, aí você vê o vídeo, toda hora a mãe disse: alguém liga do hospital, querem ver a menina. Tão feliz. Então, os médicos disseram, o pessoal do hospital disse: nós presenciamos um milagre. O milagre alegra o coração de muito. Nós não podemos entrar, irmão, né? Desculpe a expressão, nessa hipocrisia. Essas igrejas só pensam em milagre, essas igrejas só pregam milagre. Irmão, já falei quantas vezes, eu não vim preguei para ser salvo. Não, eu vim preguei para ser curado de uma depressão que eu tinha, só que na igreja eu aprendi a salvação, aí eu abracei a salvação. Mas o que me atraiu, como no passado você lê Lucas 4,40, as pessoas procuravam Jesus assim, bota para mim, por favor, 4,40, e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, los traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Porque que eles procuravam Jesus? Para serem curados. Mas aí Jesus não anunciava mais para eles. Eu preparei aqui, se eu não preparei, desculpe, aliás, capítulo 5 de Atos, deixa eu pegar aqui que eu pego para você, se eu tivesse o versículo de Atos, eu já passar para ele. Isso, 5, 15, 16. Começando no 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punham em leitos em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Nosso versículo: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, fazendo o quê? Conduzindo enfermos e espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eles procuravam, porque não, nós estamos aqui em Jerusalém, viemos aqui porque queremos morar no céu. Não, porque queremos que o nosso enfermo seja curado. Mas aí eles anunciavam a salvação, e o plano da salvação, como anunciaram para mim o plano da salvação, e eu aceitei o plano da salvação, mas o que me trouxe à igreja foi isso. Então, o milagre alegra, irmão, mas não só alegra, olha o que diz, voltando no Lucas 1, né? Olha o que o milagre faz mais ainda, 16, e converterá muito, eu pulei o 15, desculpa, porque será grande diante do seu Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já dedo vem de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre leva muita gente a se converter. Veja Atos dos Apóstolos 9:32, Pedro chega numa região chamada Lida, e encontra, aí vai aos santos, às pessoas salvas, e encontra um homem chamado Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e anda. Ele se levantou. Aquilo foi tão notório que a Bíblia diz que toda a região de Lida e Sarona se converteram, Atos 9:34. Por que eles se converteram? Por causa do milagre de então. Não vamos entrar nessa disputa. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão da própria casa, e pessoas da casa de Deus ficam dizendo: Deus só pensa em milagre, Deus só pensa em cura, só prega. Não,
Nós mostramos, entenda bem, e as pessoas são atraídas pelo amor de Deus, para serem curadas de suas doenças, libertadas de espíritos imundos, para servirem a Deus. Aí temos, agora a casa não pode ficar vazia, você tem que colocar o morador. Esse morador é Jesus, o Senhor, que quer habitar no seu coração, mas Ele não entrará no seu coração se você não permitir, porque Ele diz, eis que estou à porta. Ele é educado, Ele não chega ali arrombando a porta não. Ele diz, posso entrar na sua casa? Você me aceita como Senhor, como Salvador? Eu morri na cruz por você. Eu não tinha pecado, mas eu tomei o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Eu morri a sua morte para você viver a minha vida, porque eu venci a morte e o inferno. É isso que é o plano da salvação. E as pessoas então começam a abraçar Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui está falando isso, converterá muitos, não são poucos não. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quem é o povo bem disposto? Que é testemunha, irmão. O povo que vê, porque quando eu falo do milagre de Abraão, que foi pai com 100 anos, depois com 137, que eu falo o milagre de Isaac, que orou 20 anos para que Rebeca engravidasse, o milagre de Jacó, entenda que orou para Deus mudar o coração do irmão dele, e outros milagres, o milagre de Moisés, guardado 3 meses, o milagre com Pedro, com Paulo, os milagres na Bíblia, tudo bem, mas quando eu falo o que aconteceu comigo, eu sou mais disposto, que aconteceu, eu sei o que aconteceu comigo, você sabe o que aconteceu com você. Eu, por exemplo, eu sei que era o alcoólatra, eu não era pinguço final de semana, que bebia 2, 3 tragos e dizia, depois de que era pinguço, eu era de tremer, de manhã, entenda bem, tinha que tomar a coisa primeiro, era só cafezinho, cigarro, depois pinga, 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 e eu sei, eu não passo hoje num bar, numa sessão de bebida e fico amarrado, não vou beber, não, aquilo não é nada para mim. Eu brinco que chega um amigo da Escócia, que há 40 anos que ele mora lá, esse Jaime, eu lembrei de você, eu não podia esquecer do meu amigo do peito, e trouxe aqui um legítimo whisky que você disse. Aí eu falei, se eu não fosse da igreja eu ia beber. eu simplesmente disse, não amigo, eu estou novo, deixa eu explicar para você, eu sou uma nova criatura. Um pastor deu um testemunho de um rapaz, de um homem, que ele se converteu, era um homem muito devasso no mundo, muito, né? E ele encontrou uma senhora do passado, e ela já veio cheia de graça para ele, assim, peraí, essa pessoa que você está falando já morreu. Que morreu é você. Não, deixa eu explicar. Você não é o fulano de tal? Sou. Então, lembra da nossa vida, assim, assim? Deixa eu explicar para você. Eu aceitei Jesus. Quem aceitou Jesus é nova criatura. O dia que eu fui batizado nas águas, essa pessoa que você está falando foi sepultada, ela já morreu. Aí pregou o evangelho para ela, mas com sabedoria. Quer dizer, a pessoa sabe quem ela é. Quando um dia a pessoa perguntou ao missionário, por que a pessoa tem dúvida da salvação? Tem que ver se ela é salva. Você tem que ter a certeza, entenda? Como o homem sabe que é homem, a mulher sabe que é mulher, irmão. Por mais que tente o mundo trazer todas as ideias aí, o diabo tentar de todas as maneiras impor, entenda bem, pensamentos filosóficos, não sei o quê, que tem gente que nasceu no corpo de homem, mas na cabeça de mulher. Isso não existe, mano. Não tem nenhuma figura mitológica, pensa bem. Não. A Bíblia diz, macho e fêmea o criou. Homem é homem, mulher é mulher. Quem é homem sabe que é homem, irmão. A mulher sabe que é mulher. As pessoas tentam mexer com a cabeça, o diabo tenta tudo, mas não adianta. A pessoa sabe. E quem nasceu de novo sabe, você sabe que é uma nova criatura. É só você lembrar do passado. Então, se eu chego perto, passo no bar, rapaz, quarta-feira em São Paulo é feijoada, sábado também, antes da feijoada, o que tem? Uma caipirinha. Se eu não fosse da igreja, o pecador já pecou. É como passa uma moça bonita, olha para o rapaz, pisca o olho para ele assim, né, já morreu lá, pisca o olho, ele fala, eu não posso que eu sou da igreja, já pecou. Não, eu sou nada, eu sou morto para o pecado, sou nova criatura, né? E assim por diante. Então é um povo bem disposto, esse é o povo que tem experiência, tem a alegria da salvação com ele. Zacarias tinha essa alegria com ele, e agora o filho também. E mais, terminando, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Nem ele esperava. O importante é que ele tinha o principal. Repito, quando você tem o principal, o acessório, se chegar, chegou, se não chegar, Deus seja louvado. Eu encontrei nas redes sociais, entenda, nas redes sociais, um amigo do passado, mas assim, muito ligado lá em Guadalupe, e ele é muito inteligente, coloca as coisas. Eu não sabia de uma tragédia na vida dele, mas como é que eu fiquei olhando Jesus?
Ele deu, hoje eu li esse que ele colocou. Ele colocou assim, ele perdeu um filho dele quando tinha 15 anos de idade. Tem 11 anos, ele falou, 11 anos, 26, isso mesmo. Ele falou, hoje você faria 26 anos. Mas eu agradeço a Deus. Nós não sabemos por que ele falou, mas eu estou como o rei Davi. Palavras dele. Ele falou assim, eu estou como o rei Davi. Eu sei que um dia eu irei à criança, mas não voltará. Ele fala coisa que emociona, né? Ele falou de pai. Eu fiquei pensando hoje, meu filho, como é que seria você, né? Qual é o curso que você faria? Mas eu sei que você ia ganhar almas, que você era um servo de Deus, que você faria, entenda a obra de Deus. Isso eu tenho certeza. Não sei qual seria a sua opção. Fico pensando como você seria e mostro o retrato dele. Mas a convicção da salvação, que ele fala assim, mas eu sei que você está com Jesus. Quer dizer, só a pessoa que tem a convicção da salvação. Senão eu seria uma pessoa talvez revoltada. Meu filho de 15 anos, eu fiz. Verdade, uma criança menor ainda, meu Deus, eu não sei, foi tão pouco tempo que ela ficou conosco, mas o senhor sabe de todas as coisas. Quando alguém conhece a salvação, nada rouba a alegria da salvação. Jesus foi tão pouco, mas o senhor sabe de tudo. Talvez falar é fácil, né? Viver a situação é diferente, mas quantos homens de Deus e mulheres de Deus tiveram essas experiências com Deus, que não abandonaram? Ô meu irmãozinho, para Deus nada é impossível. Creia hoje que Deus trouxe você para ouvir, perguntar para você, você tem a alegria da salvação? É o principal. Quando você tem a alegria da salvação, se o principal você já tem, se o acessório chegar, chegou, se não chegar, tudo bem. Verdade, se a cura, Deus seja louvado. Ela já foi dada, talvez me faltou, não consegui ter o entendimento, Deus sabe todas as coisas, mas eu não posso, nada, diz Paulo, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separou Zacarias. Zacarias não foi um frustrado. Envelheci, todo mundo envelhece. Todo mundo envelhece. Hoje não passei a graxa. Graxa não, cera, né? Não passei a cera hoje. Então, todo mundo envelhece, meu irmão. Todo mundo envelhece, né? Um dia a pessoa estava brincando comigo, falando que estava botando não sei o que. Eu disse, irmão, até que um produto vai sorrir assim, ó. Todo mundo vai ficando enrugadinho, né? A pessoa diz, aí eu falei, acho que foi o Manduca, eu falei, ou por Ventura, do cabelo no nariz, na orelha. Eu falei assim, amigo, a orelha começa a ficar cabeluda. Com o tempo você tem que fazer aqui mais, o nariz começa a sair mais pelo, você tem que estar toda lá cortando. Não, mas todo mundo tem, mas com idade sai mais, hein? Começa. No dia eu até brinquei com um amigo, falei, rapaz, parece que tem um bigode aqui na orelha. Ele cortou, deixou, ficou um bigode aqui na orelha, né? E vai... a idade chega para todo mundo, vai chegando. Mas, irmão, o que eu estou falando? Ele não se revoltou com Deus. Deus, o Senhor não me deu o filho que eu pedi. Deus, o Senhor não curou meu filho, falou esse meu amigo do Rio de Janeiro. Não, ele disse, Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, nós precisamos da alegria da salvação. Que você leve essa alegria para a sua casa, que você se envolva com a presença de Deus. As lutas virão, mas em todas elas você sempre será mais que vencedor. Amém?